No norte do Brasil, às margens da Baía do Guarajá, encontramos a maior feira ao ar livre de toda a América Latina. Inaugurada em 1901, o Mercado Ver-o-Peso é uma atração turística e cultural da cidade de Belém do Pará. Aqui você conhece um mundo de cores, sabores e aromas. A feira é um retrato da culinária e da vida paraense. Cláudio Campos Souza. Sou paraense, sou daqui de Belém. É Socorro Soares da Silva, mas na barraca ninguém me conhece por esse nome. Eu sou guerreira, eu sou mais conhecida por Socorro Loura. E tem que chamar Socorro porque tem 10 louras. É de família da minha mãe, eu vim aqui aprendendo com ela dia a dia e agora eu tô aqui. Tô gostando, tô feliz. A minha bisavó trouxe meu avô, o meu avô trouxe minha mãe me trouxe e eu estou aqui vendendo. Aqui nesse banco eu criei 4 filhos. Aqui essa barraca aqui é meu marido. Se eu pudesse atar uma rede e dormir na minha barraca, eu dormia, que eu tenho orgulho. Foi aqui que eu casei minhas filhas, aqui eu formei filho, tudinho. Estou trabalhando para minha velhice, entendeu? O ambiente que a gente trabalha também é bom, né? Divertido. É legal devido ao movimento e a amizade que nós construímos. E aí também a freguesia, né? Os fregueses, muita gente, vários tipos de gente, tanto daqui do Pará como do Rio, São Paulo. É conhecer o povo diferente, é muita gente bacana aqui, que todo dia a gente conhece, todo dia vem aqui uma pessoa diferente. Eles procuram mais copaíba, andiroba, mel de abelha. E as garrafadas energéticas, Viagra natural, por exemplo. Aí tem o pega não me larga, chama homem, chama mulher, agarradinho, carrapatinho. Aqui a nossa comida típica tem quase acho que 90% tem aqui. Tudo. É castanha, é o tacacá, o tucupi, tem a parte das ervas, né? Tudo que posso imaginar daqui da nossa culinária se encontra aqui, eu acho, no Ver-o-Peso. Com influência indígena, portuguesa e africana, a culinária nortista se rendeu à mistura de culturas, dando margem ao uso de novos ingredientes e modos de cozinhar bem distintos dos habituais, originando assim uma característica peculiar do norte do nosso país. Aqui tem tucupi, coentro, jambu e pimenta, muita pimenta, ingredientes que transformam o sabor do prato do brasileiro. Existem alguns estudos que falam, que comprovam que uma substância presente na pimenta, que é a capsaicina, ela tem propriedades benéficas. Ela é antioxidante, antitumoral, antimutagênica, anti-inflamatória, então ela apresenta várias características benéficas para a nossa saúde. No entanto, a pimenta ela é um alimento estimulante. E a característica dos alimentos estimulantes é que eles nos afastam da alimentação que é mais natural. Sem dúvida, a alimentação natural é a que vai conferir mais saúde para o nosso organismo. A capsaicina, ela atua no sistema nervoso central. Primeiramente, ela vai causar uma irritação no local onde ela foi exposta. Posteriormente, ela vai causar uma reação anestésica. Por isso que, devido a essa reação anestésica, a capsaicina ela vem sendo adicionada a vários medicamentos que têm essa finalidade anestésica. A pimenta menos indicada para o consumo é a pimenta do reino, porque quando ela é moída, ela apresenta microtexturas. Essas microtexturas atravessam a parede do intestino e caem na corrente sanguínea, podendo entupir pequenas artérias, e isso vai trazer prejuízo para a nossa saúde. O consumo de pimenta, ele pode afetar, sim, alguns tipos de pessoas, especificamente. Pessoas que apresentam hemorroidas, elas podem ser prejudicadas com a piora do quadro, caso elas façam o consumo de pimenta. Além disso, pessoas que têm intolerância à pimenta, pessoas que apresentam gastrite, esofagite, refluxo gastroesofágico, são pessoas que precisam evitar o consumo da pimenta, ainda que moderado. Em excesso, a pimenta ela pode desencadear alguns problemas de saúde. Na boca, vai causar agressão da mucosa, pode tornar as fezes mais líquidas,
pode estimular a produção de determinados ácidos no estômago e esses ácidos vão provocar gastrite química, vai provocar também úlcera, pode causar flatulência, náuseas, entre outros sintomas devido ao excesso. Sempre que possível, a dica é evitar a pimenta. A alimentação preparada de forma simples e natural, sem dúvida, é que vai conferir mais saúde para o nosso organismo. Para substituir essa ardência característica da pimenta, nós não temos, mas nós podemos provar outras ervas ou outros alimentos que podem também nos dar uma sensação de prazer no momento que nós estivermos comendo. Aqui no Pará nós temos uma erva que é muito conhecida e muito utilizada nos nossos pratos típicos, que é o jambu. O jambu ele tem um efeito anestésico, então ele torna a boca, a língua anestesiada, dá um tremor, ela fica mais anestesiada, então é uma sensação diferente que as pessoas também podem estar procurando conhecer e estar adaptando de acordo com os seus pratos, com a sua cultura dentro da sua realidade. Especiarias por aqui não faltam. Além do gosto forte e marcante das pimentas, encontramos o jambu, que é famoso por causar uma sensação de dormência na língua, e o coentro, que divide opiniões ao longo do país. E além dessa variedade, podemos ainda apreciar o valor que as ervas recebem. Aqui, elas são calmantes, temperos e até remédios. Muitas ervas têm poder curativo e o poder curativo das ervas se deve às substâncias químicas que elas têm que interagem com as células do nosso corpo, modificando o funcionamento dessas células, assim como qualquer remédio. Só para se ter uma ideia, a maior parte dos quimioterápicos, a quimioterapia do câncer mesmo, são medicamentos altamente tóxicos, são tirados de plantas para matar as células cancerosas. Então, as plantas, elas têm esse poder de agir nas células do corpo humano, tanto para curar como para intoxicar e para matar. Então, nós temos que levar muito a sério os remédios à base de plantas. Para você falar em substituir um remédio químico por remédio de planta é um pouquinho complicado, porque a maior parte dos remédios que nós usamos hoje, eles são tirados de plantas. As plantas são estudadas, as plantas são substâncias muito complexas, muitas vezes uma planta só tem dezenas de substâncias químicas. Você pode ter uma ou duas que faz bem para a saúde, você pode ter umas 10, 15 que fazem mal para a saúde. Então, com o estudo da ciência, da química, da fitoterapia, hoje você conhece aquelas substâncias que são apropriadas para o tratamento e essas substâncias são tiradas então das plantas e são colocadas no medicamento numa dose adequada, de forma que a pessoa possa se tratar. Então, quando você fala em trocar um remédio de farmácia, por exemplo, para um remédio de plantas, nós temos essa dificuldade porque a maior parte dos remédios vieram das plantas, né? Então, alguns medicamentos de farmácia têm vantagem sobre o remédio das plantas. Mas quando você sabe que lá no interior, lá na fazenda, na maior parte do nosso país e na maior parte do mundo, você não vai ter aquela farmáciazinha com aquele remédio com X miligramas para usar e na hora da dor, do sofrimento, de uma inflamação, de uma infecção, você vai ter que contar com esses remédios mesmo de plantas, né? Então eu penso que cada um tem o seu lugar. Nós precisamos ter sabedoria para saber quando você vai usar uma simples compressa quente, quando você vai usar um chazinho, quando você vai precisar apelar para um comprimido, uma injeção ou uma cirurgia. Então as plantas podem ser usadas sim para tratar inúmeras enfermidades, mas isso precisa ser feito assim com muita sabedoria. Então, os efeitos colaterais, eles podem ser graves, assim como os efeitos colaterais de qualquer remédio. Então, todos os remédios, toda droga é uma droga, e isso é uma droga. Se a gente pudesse tomar e não ter nenhum efeito colateral,
E muitas vezes a pessoa não tem coragem de tomar um remedinho simples, uma dipirona, um paracetamol. Não, eu não uso drogas. Mas ela tem coragem de ir no raizeiro da esquina e pegar uma garrafada daquela com 10 plantas lá dentro, que só Deus sabe o que tem lá dentro, e tomar aquilo ali. Se ela se intoxicar com aquilo ali, você não sabe com qual daquelas plantas que tem lá que a pessoa se intoxicou. Então, fica muito difícil depois você tratar e resolver essa situação. Então, você precisa ter muito critério. Eu acho que nós tínhamos que ser um pouco mais exigentes com os remédios de plantas. Quando você vai na farmácia e compra um remédio, você não exige que venha ali a bula. Qual é o remédio, qual é a dose que tem que tomar, que hora que você tem que tomar, quais são os efeitos colaterais. Se algum desses remédios, desses medicamentos fizer mal para você, qual é o antídoto? Quando você compra um remedinho de planta também, um fitoterápico, você deveria exigir a bula. Tem que dizer qual é a planta, quais são os efeitos colaterais, aquelas substâncias químicas que tem naquela planta, e se alguma delas fizer mal, qual é o antídoto que deve usar. Nós tínhamos que ser um pouquinho mais exigentes com os remédios de plantas também. E nunca, jamais comprar um remédio desses que vende pela internet, de plantas que vêm assim, sem nome, você não sabe o que tem ali dentro. Jamais você colocar dentro do seu corpo uma fórmula, um remédio, mesmo que digam que é natural, que você não sabe quais são as substâncias químicas que tem ali dentro, é a orientação que a gente daria. O foco é o idoso. Nós aceitamos alunos a partir de 50 anos, porque existe uma procura de uma população um pouco mais jovem, então nós aceitamos, mas o foco principal é falar com eles sobre o processo de envelhecimento. Como envelhecer bem, como envelhecer com qualidade, como diminuir a velocidade do envelhecimento. Então, as disciplinas são todas voltadas para essa área. Vamos falar um pouquinho sobre o que vocês ensinam lá, conta? Sim, nosso curso está no 3º ano, este ano. E nós trazemos várias disciplinas diferentes, como, por exemplo, biologia do envelhecimento, psicologia do envelhecimento, terapia ocupacional, arte-terapia, artes cênicas, fotografia, retrato e poesia, oficinas de memória. Então, são infinidades de matérias que nós vamos inovando a cada bimestre, né? A cada 2 meses a gente troca, trazendo profissionais altamente gabaritados, muitos são professores doutores na área de gerontologia, por causa da especificidade da gerontologia, né? Então, do conhecimento na área mesmo gerontológica. Então, esse curso ele funciona de fevereiro a novembro, temos as férias em julho, né? E no final do ano. As aulas acontecem 2 vezes por semana, no período da tarde, com 2 horas de duração a parte acadêmica, e na última meia hora nós fazemos uma série de alongamentos para que eles também possam ir para casa um pouco mais relaxados na parte física, né? Porque assistem 2 horas de aula e a gente faz então esse alongamento no final.